Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo o primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, conforme está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino vai ser causa de queda, como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que o esperavam, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram à Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no santuário. E, claro, damos boas-vindas novamente a você que está conosco pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Hoje é um dia especial. Depois das festas que tivemos no Natal, depois que tivemos a festa do batismo do Senhor, iniciou a vida pública do Senhor, mas de maneira especial, contando cronologicamente, depois do Natal, 40 dias, o Senhor Jesus foi apresentado ao templo. Então, por isso, hoje, 2 de fevereiro, contando esses 40 dias, o Senhor foi apresentado ao templo. E no Antigo Testamento, já havia esse mandato do Senhor, de que todo primogênito do sexo masculino era oferecido ao Senhor. Por isso que nós escutamos na profecia de Malaquias, o Senhor dizendo que iria enviar o seu mensageiro, e que esse mensageiro nós entendemos como o profeta Elias, entendemos também como João Batista.
eles foram também apresentados ao Senhor, consagrados ao Senhor, e de maneira especial, João Batista apresentado ao Senhor, e ele fez um caminho para preparar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apontou para o Messias. Naquele tempo, então, os primogênitos eram apresentados ao Senhor, consagrados ao Senhor. E com Jesus não foi diferente. Maria e José também apresentaram o seu filho primogênito a Deus, ao Pai. E como nós escutamos aqui no Evangelho, temos vários ensinamentos aqui. O Senhor foi apresentado ao templo e Simeão, homem cheio do Espírito Santo, homem de intimidade com Deus, havia recebido esta mensagem do Senhor dizendo: olha, você não vai morrer enquanto não ver o Messias, enquanto não ver o Senhor. E assim aconteceu. Imaginemos, meus irmãos, era um homem de fato de sintonia com Deus, de sintonia com o Pai, porque José e Maria não disseram: ó, está aqui o Messias, não é? Mas simplesmente entraram no templo e Simeão percebeu que era o Messias. E por isso ele se pôs a louvar a Deus. Agora, Senhor, o teu servo pode ir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Engraçado, não é? Ele não estava vendo ali Jesus morto na cruz, mas ele estava vendo o menino, a promessa. Mas ali na promessa, ali menino, ele já visualizava a salvação. Jesus veio, meus irmãos, para nos salvar. Veio para a nossa salvação. E depois ele disse ainda no seu cântico: luz para as nações. Quem foi nosso Senhor Jesus Cristo? Quem foi esse consagrado ao Senhor, senão a nossa salvação e a luz para as nações? Para o povo que vivia nas trevas, já dizia, já profetizava Isaías: surgiu uma grande luz, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, neste dia em que o Senhor é apresentado ao templo, vamos permitir que o Senhor também se apresente a nós. Deixemos que o Senhor se apresente a nós. Está aqui diante de nós, meus irmãos, a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui também dá para fazer um jogo de palavras, não é? Um jogo com a liturgia, com a palavra de Deus. Se antes os primogênitos eram apresentados ao templo, com Jesus foi diferente, apesar dele ter sido apresentado. Mas é o Pai que, através da boca de Simeão, apresenta o primogênito ao povo. Não é José e Maria simplesmente que apresentam o primogênito, mas é o Pai que apresenta o seu primogênito ao mundo, a salvação e a luz para as nações. E depois nós acompanhamos ainda a leitura, a profecia de Simeão a respeito de uma espada que iria traspassar o coração de Maria. José e Maria que ficaram ali admirados com aquilo que ouviam a respeito do Senhor, mas ali na apresentação do Senhor, onde Simeão falou a respeito então de que ele era o Salvador, de que ele era a luz das nações, e depois a profetisa Ana, que começou a bendizer a Deus pelo menino, começou também a anunciar a todos aqueles que esperavam a salvação: olha, está aqui a salvação, Jesus. Meus irmãos, quantas maravilhas José e Maria puderam ali contemplar e puderam ouvir, e ali, ainda Jesus, criança, menino, ali já estava o mistério da nossa salvação. Ali já estava o itinerário de nosso Senhor Jesus Cristo.
de luz, de glória, mas também de sofrimento, conforme a profecia de Simeão. Meus irmãos, os consagrados, o consagrado por excelência, nosso Senhor Jesus Cristo, trilhou esse caminho de salvar, de ser luz, mas também passou pelo sofrimento para a nossa salvação. Que neste dia da apresentação do Senhor, nós tenhamos um coração grato ao Pai, porque Ele nos enviou o Seu Filho para a nossa salvação e para nos iluminar na nossa caminhada. E nesse dia, então, do consagrado, nós queremos pedir que o Senhor também abençoe todos os consagrados, os religiosos, as religiosas, que fazem um bem imenso à igreja, mas que muitas vezes não aparecem, que estão no escondimento, rezando pela igreja, rezando pelos pecadores. Os consagrados e consagradas a Deus que estão envolvidos nas obras de caridade, nas obras de misericórdia, que são expressão do rosto do consagrado, nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por este mundo fazendo o bem. O consagrado é chamado a passar por este mundo também fazendo o bem. São João Paulo II, ao falar a respeito da vida consagrada, ele diz o seguinte, para os consagrados, que assistindo os doentes e atribulados, contribuem de modo significativo para a sua missão, para a missão do Senhor, do Messias, de Jesus. Os consagrados, as pessoas consagradas, continuam o ministério da misericórdia de Cristo. Rezemos, meus irmãos, para que os consagrados sejam esta continuação da misericórdia de Cristo, que passou fazendo o bem e curando a todos. Seguindo os passos dele, o divino samaritano, médico das almas e dos corpos, e a exemplo dos respectivos fundadores e fundadoras, as pessoas consagradas, que a tal são encaminhadas pelo carisma, pelo próprio Instituto, perseverem no testemunho de amor pelos enfermos. Meus irmãos, neste dia especial do consagrado, nesse dia especial em que comemoramos a apresentação do Senhor ao templo, rezemos para que os consagrados sejam sinais da misericórdia do Senhor. Que os consagrados continuem a dedicar a sua vida por amor àqueles que mais necessitam da misericórdia do Senhor, que sejam o rosto da misericórdia do Pai. E é claro, rezando pelos consagrados, rezamos pelas vocações, para que mais jovens possam dar também uma resposta generosa de consagrar, de entregar a sua vida a Deus. Louvemos, meus irmãos, pelos consagrados que vivem com coerência a vocação a qual eles foram chamados. Que eles continuem a ser luz também para as nações, que eles continuem a ser sinal da misericórdia para os pobres, para os necessitados, para aqueles pobres, é claro, financeiramente, mas também para os pobres na alma. Que os consagrados sejam sinais, seja sinal da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje rezando também por todos os consagrados da comunidade Canção Nova, temos alguns aqui, outros estão em casa, mais tarde farão seu compromisso, que os consagrados também da comunidade Canção Nova sejam sinais da presença do Senhor, sejam sinais de misericórdia para este mundo. Com microfone ou sem microfone, aparecendo ou não aparecendo, que cada um seja também sinal da misericórdia do Senhor. Leve a misericórdia do Senhor a todos os corações necessitados. Obrigado, Senhor, por esse dia do consagrado, por esse dia em que nós comemoramos a apresentação do Senhor ao templo. E ali já contemplamos o seu itinerário de salvação, o seu itinerário de
doação o seu itinerário de dor, de entrega, mas também da nossa salvação. Senhor, que os consagrados também possam trilhar este caminho, sendo luz para as nações, passando pelos sofrimentos, mas revelando a Tua face misericordiosa. Senhor, mas também eu peço isso aos meus irmãos leigos e leigas que estão aqui e àqueles que estão em casa. Senhor, que cada leigo, que cada leiga também seja sinal da Tua misericórdia para os seus, para o seu pai, para a sua mãe, para os seus filhos, para as pessoas com quem eles trabalham. Que cada um, Senhor, seja também sinal da Tua misericórdia. Amém.